amigo, olá minha amiga, programa Minuto do Direito. Gente, vamos retomar de imediato a nossa temática do mês de novembro, pensão por morte. Então, você que perdeu o programa número 1, programa número 2, plataforma do YouTube, programa Minuto do Direito. Não é isso, doutora Irane? Exatamente. Nós contamos com você, tá bom? Para fazer o canal lá do YouTube, tá? O YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Então, só falta você ir lá, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. É isso aí. Então vamos dar uma pinceladinha no que nós já falamos. Nós já falamos o quê? Que a pensão por morte ela é um benefício que vai ficar justamente para aquelas pessoas que dependiam economicamente daquele segurado que veio a óbito. Tá? O evento principal, o requisito principal, nós já falamos que é o quê? A morte, o óbito. Ocorreu o óbito, vai lá para aquelas classes, para a linha de dependência. Quem são os dependentes? Esposa, companheira, já falamos sobre isso. Filhos, os filhos menores, até 21 anos de idade, e também os inválidos, que o inválido não vai ter idade e vai mudar até para o cálculo que nós vamos ver lá na frente também. Não é isso, doutora? Exatamente. Mas hoje nós vamos falar no escalonamento, no tempo da contribuição. E nós temos uma pergunta bem interessante de uma telespectadora, doutora. Ela informa o quê? Ela informa que o esposo trabalhou por um ano, um primeiro vínculo. Ele tinha de um ano de trabalho. Aí ele foi demitido, passaram-se 4 meses sem trabalhar. Ele foi contratado no novo emprego. Só que, infelizmente, doutora, ele estava no seu segundo dia de trabalho. Tá? E quando ele se deslocava para o seu local de trabalho, ele sofreu um acidente e veio a óbito. Ela pergunta, ela vai ter direito à pensão? Então, vamos responder, né? Primeiramente, os sentimentos, né? Pela sua perda. Vamos responder a sua dúvida. Veja bem, o que a legislação diz? Diz que exige um período mínimo de contribuição para que esse benefício seja concedido, que é o que nós chamamos de carência, tá? É esse mínimo de contribuições. E aí, neste caso, doutora, é necessário, o que a lei diz? Que tem que ter, são 18 meses de contribuição. Aí, no caso que a senhora está colocando, ele tinha 12 meses e poucos dias, né? Isso. E poucos dias. Aí, nesse caso, infelizmente, não vai passar em razão dela não ter a carência mínima de contribuições necessárias para a concessão da pensão por morte, né? Mas ela tinha, doutora, mais de 2 anos, tá? De relacionamento. O casamento dela era mais de 2 anos. Tá? Certo, porque aí seria necessário ter, ela tem o requisito tempo, no entanto, ela cai no requisito da contribuição que é necessária, a contribuição mínima, né? De 18 meses de contribuição. Ela tem a prova da união estável, ele estava trabalhando, estava com o contrato em aberto, no entanto, ele não tinha o mínimo necessário, né? Tem que saber se de repente a pessoa, doutora, prestou serviço militar, porque é algo que não aparece ali. Pode fazer uma entrevista melhor com um previdenciarista, com um especialista, para saber se lá atrás essa pessoa morou na zona rural. Vínculo rural. Aí juntando as provas dessa vida rural, né, como segurado especial, aí fazendo todo um arcabouço de documentos, uma entrevista minuciosa para saber da vida deste falecido. Se ele fez cursos profissionalizantes, exatamente, né, se ele fez cursos profissionalizantes, aí neste caso é só questão de organizar a vida, os documentos para poder pleitear, tá certo? Aí neste caso será possível sim a senhora vir a ter direito à concessão de um benefício, tá? Se não foi bem investigado, se não foi... Acontece muito, doutora. É verdade. Acontece demais. A pessoa vem para uma entrevista e é o advogado que tem que ficar puxando as informações, que de plano a pessoa não fala. Não fala. É por isso que eu falo sempre, não aceite, tá, como resposta definitiva um indeferimento. Quem deu esse indeferimento para você foi o INSS. Não foi Deus, não foi a justiça, não foi a legislação.
Porque muitas vezes até um juiz, ele dá um indeferimento, certo? E cabe o quê? Cabe um recurso para comprovar que existe a lei do seu lado. Então, a importância de procurar um especialista em direito previdenciário. Ok, tá? Procura um especialista da tua confiança, leva esse indeferimento, vai para uma boa entrevista, leva toda a documentação, procura, busca sempre mais, tá? Agora, se o falecido ele já tinha mais de 18 meses de contribuição, se era casado ou tinha união estável, e essa união, gente, ela perdurou por mais de 2 anos, o tempo de pensão dependerá da idade do dependente. Então, vai depender da idade da companheira ou da esposa. Vamos lá. Digamos que o quê? Que a companheira ela tenha menos de 21 anos de idade. Ela vai receber essa pensão por 3 anos, tá? Se a companheira, se você era esposa ou companheira, seu esposo veio a óbito e ele tinha mais de 18 contribuições, não tinha perdido a qualidade de segurado, tudo redondinho, você vai ver o tempo que você vai ficar com a pensão, tá? Então, se você tinha até 20 anos de idade, menos de 21 anos de idade, 3 anos. Entre 21 e 26 anos, 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. Entre 30 e 40, 15. Entre 41 e 43, 20. E a partir de 44 é vitalício, tá? Então você, minha amiga, meu amigo, porque a pensão ela não é só para mulher, né, doutora? Exatamente, exatamente. Aí é bom a gente desmistificar. Exatamente. Aí, nesse caso, doutora, também a gente tem que falar dos casais homoafetivos e dos filhos, tá? Os filhos. Filho menor de 21 anos também entra nesse rol de dependência, tá certo? E aí vai incluir também, doutora, se esses filhos forem, não tiverem nenhum problema de saúde física, nenhum problema de saúde mental, essa cota parte, ela vai cessar quando eles completarem 21 anos. No entanto, tem uma exceção. Com Tem certeza. uma exceção que é para os filhos maiores incapazes. Neste caso, se a sua mãezinha tiver mais de 44 anos e você for um filho maior incapaz, vai ficar vitalício. Tá? Para ambos. E é importante você ficar bem atento, por quê? Porque justamente agora nós vamos falar sobre a nova regra de cálculo, tá? Que foi a pós-reforma. Então, com a nova regra de cálculo pós-reforma, nós temos o quê? Nós temos que a pensionista ela vai receber o quê? A pessoa, o beneficiário, vai receber o quê? 50% do valor, mais 10% para cada dependente. Se for só a viúva, 50% mais 10%, que é o dela, 60%. Ah, doutora, ele recebia 3 mil reais e a minha pensão só veio 1.800. Por quê? Porque 6 vezes 3, 18. Então, o valor que ele recebia antes, que era 100%, não é mais para a viúva como era antigamente. Antes da reforma era assim, só que após 13 de novembro de 2019, o valor ficou para 60%. Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, meu marido ganhava tanto, o meu veio errado, eu quero uma revisão. Não, não é bem assim, tá? Tem que ser visto muito isso. E tem outro questionamento que as pessoas sempre fazem. Doutora, eu casei, eu estou recebendo a pensão, eu casei, eu vou perder? Não. Até 1991, perdia. Após 1991 para cá, isso também mudou. Você não vai perder. Ah, doutora, outro questionamento. Eu recebo pensão e agora chegou a época da minha aposentadoria. Vai interferir? Não. Se for um salário mínimo a pensão e se o seu valor da sua aposentadoria é um salário mínimo, não vai dar problema nenhum. Só vai ter diferença, que vai ser escalonamento, vai depender de quanto depois vai ser o valor. Se você for um teto, ou 4 mil, 5 mil, 3 mil, aí já altero. A importância de procurar um especialista em direito previdenciário. E aqui, doutora, cabe a gente fechar esse programa dessa temática que a gente veio nos 3 programas,
deixando uma dica de ouro que só o programa Minuto do Direito faz. Gente, quando tem menores para receber pensão e principalmente quando tem inválido, é extremamente importante você procurar um especialista em direito previdenciário. Se você vai se aposentar, ele vai fazer cálculo para você e vai demonstrar, olha, não é interessante você se habilitar nessa pensão. Deixa aqui só o inválido, ele vai te mostrar várias minúcias de cálculo, o quanto vai ser mais vantajoso, tá? Por isso a importância de você ser acompanhado por um especialista que entenda da temática, ok? Não esqueça, procure um especialista de sua confiança. Um grande abraço. Essa aqui foi uma coletânea que nós fizemos para esse mês sobre pensão por morte. Mais dúvidas? Encaminha para a gente. Encaminha que nós teremos o maior prazer em te responder. Esse foi mais um Programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.